Boa noite, meus irmãos. E então vamos fazer a leitura da página da noite de hoje, que é o item 52 do livro Vinha de Luz, que nos fala a avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda a avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculos à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se envenenando igualmente os que lhes partilhavam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então agora, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, fazer uma prece, rogando a proteção para o nosso estudo do dia de hoje. Senhor meu Deus, Jesus Mestre amado, queridos amigos espirituais aqui presentes, nosso querido irmão Clarencio, estamos aqui, esses teus filhos, encarnados e desencarnados, buscando o entendimento das tuas leis, meu Pai, o entendimento do Evangelho de Jesus e nos sustentando nas explicações da doutrina espírita. Te rogamos, Pai, que neste momento em que abrimos o nosso coração e as nossas mentes ao conhecimento maior, que possamos, Pai, nos manter ligados a Ti, para que tudo aquilo que for estudado na noite de hoje possa ficar gravado nas nossas mentes e corações e que tenhamos a força para colocarmos em prática as Tuas orientações, meu Pai. E assim, infinitamente agradecidos, te pedimos que envolva todo o ambiente da nossa casa em luz, em paz e amor, e que seja em Teu nome, Pai querido, que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, o estudo da noite de hoje é do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item 8 nos fala da desigualdade das riquezas. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo e vamos fazer alguns comentários. E nos diz assim: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado
que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então vamos dar uma paradinha aqui e vamos refletir nesse parágrafo. Quando eu estava estudando essa lição, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei junto ao Altivo, isso nos anos 80. Então, certa vez estávamos lá e o Altivo me apresentou a um senhor que ele ajudava o CELD, né, no anonimato, né, e com muito sigilo. Esse senhor ajudava lá o CELD. E aí, depois que o senhor foi embora e tudo, o Altivo contou a história daquela família, né? Ele falou que o pai daquele senhor já havia falecido e que era um homem com posses, e eram 3 filhos. O filho mais velho, que havia se formado e tinha vários diplomas, o filho caçula, que também formado em vários diplomas, e o do meio, que era esse senhor que tinha ido lá e tinha feito, se não me engano, apenas o técnico de contabilidade, né? Naquela época. E então, eu não sei se na repartição na partilha, né, se o pai já tinha deixado determinado a partilha ou se foi depois que ele desencarnou, isso aí eu realmente não me lembro. Eu sei que coube assim uma grande parte para o filho mais velho e para o filho caçula. E para esse senhor coube um apartamento ali próximo ao centro e uma loja em Madureira. E aí o filho mais velho, o Altivo comentando, né, que o filho mais velho que vendeu os bens e tudo mais, comprou outros e tal, e o caçula acabou que terminou com os bens do pai, ficou com pouquíssima coisa e viajou, enfim. E esse senhor, o que ele fez? Ele tinha uma estabilidade de um emprego assalariado e tudo, e ele começou a se dedicar a essa loja, né, ao trabalho que o pai havia deixado. E nessa dedicação que ele teve com esse pequeno comércio ali, aquilo foi crescendo, 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 e ele se tornou um grande atacadista. Isso ao longo dos anos, lógico, né? E aí, então, quando eu lembrei desse caso, eu vi que se encaixa exatamente aqui no nosso estudo da noite de hoje. Porque os 3 filhos tiveram lá os bens que o pai deixou, né? E apenas o filho do meio foi que realmente soube conduzir aquela loja de tal forma, quer dizer, ele se empenhou naquele trabalho para o progresso e realmente se estabilizar financeiramente e tudo mais, e também auxiliando as outras pessoas, porque isso é muito importante, né?
não é só as pessoas, nós termos bens materiais. Nós sabemos que a riqueza, ela chega, mas não é para ela ficar circunscrita a um grupo, a uma pessoa. A riqueza, quando chega às mãos de uma pessoa, é exatamente a prova que Deus nos dá para que aquele bem material possa auxiliar a humanidade, possa auxiliar aqueles que nos cercam, possam nos dar conforto, obviamente, né? Porque a doutrina espírita não quer que a pessoa tenha bens materiais, tenha a condição financeira e viva em miséria, absolutamente, não é isso que Deus espera de nós. Mas é como a página de hoje nos fala, aqui no item, por que a riqueza, por que a desigualdade da riqueza? E ele diz, por não ser igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, esse senhor, né, que eu conheci lá no Leon Denis, ele teve a sobriedade e teve a capacidade de conservar aquele bem e fazer com que aquele bem multiplicasse, e que ele se equilibrasse financeiramente e que ele ajudasse muitas pessoas, porque ele, se tornando um atacadista como se tornou, quantas pessoas que ele ajudou, os funcionários dele que trabalhavam nas lojas, os funcionários que carregavam as mercadorias, os caminhoneiros que traziam, enfim, e as pessoas que iam comprar lá as mercadorias, né? E as pessoas também que consumiam nas suas residências. Então veja que aquela atitude a atitude daquele homem, quanto gerou de benefício para as pessoas. Os outros não souberam conservar aquilo que tinham. Então, por isso que a riqueza, ela não pode ser dividida igualmente. Pela incapacidade ainda de nós, seres humanos, não termos o discernimento de, multiplicarmos os bens materiais que Deus nos proporciona, porque nós sabemos que os bens materiais, eles estão temporariamente nas nossas mãos. Lembremos também daquelas pessoas que ganham na loteria, né? De vez em quando nós sabemos que a pessoa ganhou na loto e tudo, aí passam uns anos, os jornalistas vão lá para saber, e aquela pessoa que ganhou sozinho lá na loteria, acabou com aquela fortuna toda, não tem mais nada. Por quê? Porque não soube administrar aquele bem que recebeu. E aí começa exatamente no luxo e em festas, enfim, esbanjando o dinheiro. E também nesse BBB, né, que de vez em quando tem, há uns tempos atrás, eles procuraram localizar pessoas que ganharam aí no BBB, e aí chegaram à conclusão que a pessoa ganhou muito dinheiro, mas que pela imprevidência não souberam dar continuidade à multiplicação daquele bem que receberam, e estavam na miséria e, enfim, né, estavam numa situação às vezes até pior do que quando não tinham ido para o BBB. Então, por isso que Deus nos orienta que não há condição de nós termos a riqueza igualada, porque nem todos têm inteligência para administrar. E aí, nesse caso do amigo do altivo lá, nós vamos ver que os irmãos, tanto o mais velho quanto o caçula, eram pessoas cheias de diplomas, cheias disso, cheias daquilo, mas aqueles diplomas todos não adiantaram nada, porque aquilo que eles traziam dentro deles era diferente, o sentimento deles era totalmente diferente. Nós também podemos lembrar aqui, uma personagem nossa, um grande homem que tivemos junto de nós aqui, que foi o Dr. Antônio Hermílio de Moraes,
que também deu continuidade, né, à empresa do pai, o Votorantim, e aumentou o patrimônio tremendamente, foi um dos homens mais ricos aqui do Brasil, e ele teve a capacidade de multiplicar, ampliar grandemente as empresas que ele passou a administrar, que eram do pai dele, que também era engenheiro como ele e tudo mais, né? Mas um detalhe, que o doutor Antônio Hermílio de Moraes, ele, apesar de ser um homem extremamente rico, não era uma pessoa arrogante. Eu me lembro que certa vez, quando fomos lá a Uberaba visitar o Hospital do Pênfigo, a tia Aparecida, que era um espírito de muita luz, que cuidava daqueles pacientes com muito carinho, com muita dedicação, ela contou para nós a importância que foi a presença do Dr. Antônio Hermílio de Moraes lá naquela casa, que também no anonimato, ele ia lá pessoalmente, ele conversava com ela, ele visitava o Hospital do Pênfigo, ele via a necessidade daquelas pessoas. Então aquele dinheiro que ele tinha nas mãos, né, ele não só ampliava nas empresas, dando muitos empregos, saciando a fome de muitas famílias, dando condição para que os funcionários pudessem ter uma vida digna, né? Mas, além disso, ele via a parte social. E ele investia ali no hospital, e não só ajudando a tia Aparecida ali no hospital. Ele também criou não sei se pode se falar indústria, né? Mas tinha a casa da tia Aparecida, o hospital, a gente entrava por dentro da casa dela, depois atravessava por dentro da casa dela para outra rua, e ali tinha uma fábrica de conduítes que era produzido lá para dar emprego para a comunidade ali, de material reciclado. Então, aqueles conduítes, eu digo isso porque eu visitei, ela nos levou para visitar lá. Aqueles conduítes eram produzidos ali através de material reciclado, dando emprego para muita gente daquela região. E aquela região também é uma região de gado, né? Aquela região toda ali tem muito gado. Então, ele também montou ali uma fábrica de calçados, de botas. Então, quando nós íamos lá na tia Aparecida, nós visitávamos também essa fábrica, que através do couro dos animais que eram abatidos ali e tudo mais, utilizava para fazer botas, para fazer calçados, dando também emprego para as pessoas. E ele dava assistência também à creche, tudo isso no anonimato. E aí nós vamos vendo que foi uma pessoa que recebeu a herança lá, a firma, né, a empresa do pai, que ele deu continuidade, mas que ampliou aquela empresa para ela se tornar multinacional. Foi um dos homens mais ricos que nós tivemos aqui, com toda a simplicidade. E aí ele se encaixa também exatamente aqui no nosso texto de hoje, né? Ele não viu aquela riqueza que chegou às mãos dele como só para proveito dele, não. Ele viu aquela riqueza, a oportunidade de auxiliar, dele ter uma vida digna, de dar uma vida digna para a família dele e de continuar auxiliando. E também, há uns tempos atrás, eu fiquei sabendo que uma das filhas dele criou uma ONG na área social, seguindo os passos do pai. Então, também o exemplo que nós temos que dar, né? Lembrando também que essa distribuição da igualdade de riqueza não é apenas a igualdade, apenas a parte material. Nós, seres humanos, trazemos dentro de nós muitas riquezas,
Muitas vezes nós não temos a condição financeira, não temos os bens materiais para dividir, não é? Mas nós trazemos dentro de nós o amor, trazemos a boa vontade, trazemos a palavra amiga, e é isso que nós também temos que saber distribuir e dar o exemplo para aqueles que nos cercam. Dar o exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para afilhados, enfim, para os vizinhos também, né? E é a riqueza também que nós temos, não é apenas a riqueza material que nós temos, né? Nós temos também a riqueza moral, a riqueza interior nossa, e é essa riqueza que também nós temos que aprender a dividir, dissolver as situações negativas, quando vem alguém com uma situação de tristeza, de lamúria, nós sabermos trabalhar aquilo junto daquele nosso companheiro para que ele se sinta mais aconchegado, para que ele se sinta mais seguro, para que ele comece a enxergar a vida de uma outra forma. Isso também é uma forma, é a riqueza, e é uma forma de nós espalharmos a riqueza que Deus nos dá, não é? E também temos agora, bem atual, o caso do Bill Gates, né, que é um dos fundadores da Microsoft. É um exemplo. É talvez a maior fortuna do mundo esse homem. E chegou o momento da vida dele que ele disse, não, para mim aqui acabou, e eu não quero mais esse trabalho. E ele com a esposa tem a fundação Bill e Melinda Gates, que é uma fundação que atinge todo, é global, né? Na área social, principalmente em saneamento, principalmente em cuidado com criança. Isso é um exemplo enorme que nós temos na atualidade nossa, desse homem que é bilionário, é bilionário ele, né? E que trouxe tanto progresso para o mundo na área da informática, que é realmente um gênio, né? Ele junto com o sócio dele, mas ele realmente sendo mais evidente, e chegou a um ponto que ele disse, não, que para mim já está bom, agora eu quero fazer com que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sei, eu possa ajudar o meu próximo. É um exemplo muito grande para todos nós. Eu, há uns tempos atrás, também eu escutei uma entrevista do Haroldo Dutra, onde ele falava a respeito disso. Ele dizia que nos Estados Unidos, as universidades, tem muitas universidades que elas são doadas pelos milionários, pelas pessoas ricas lá, né? Eles investem na educação. E que aqui no Brasil, infelizmente, as coisas são ao contrário. Infelizmente, nós não temos ainda essa política, né? Não, vamos criar uma universidade, eu tenho muito dinheiro e tudo, então vamos aplicar isso na educação, vamos fazer com que o povo tenha mais conhecimento, mais estudo. E eu achei bem interessante, porque nós brasileiros copiamos tantas coisas lá dos Estados Unidos e deveríamos também copiar essas atitudes, né? Porque nós também temos grandes fortunas aqui no Brasil, não tenhamos dúvida disso. Sabemos da situação que o nosso povo passa, né? Mas sabemos também que tudo tem o seu momento. Então, esse texto aqui, tema de hoje, a desigualdade da riqueza, é exatamente por isso. Porque aqui, por exemplo, no nosso país, ainda a maioria das pessoas que tem condição financeira não tem a maturidade suficiente para ter esse desprendimento, para ter essa visão.
E à medida que nós vamos tendo a certeza da vida espiritual, a certeza de que a vida não se encerra com a morte do corpo físico, nós vamos realmente tendo outra visão e vamos começando a plantar coisas para o nosso futuro, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós temos de material aqui fica. E o que nós temos que nós levamos para o outro mundo, a hora que desencarnarmos, vai ser o bem que nós fizermos, né? E é isso que nós temos que pensar. Então, fechando aqui o nosso estudo da noite de hoje, tenhamos em mente que realmente, se a riqueza do mundo fosse dividida igualmente, não teríamos o progresso e ela rapidamente ia se desfazer, porque nem todos têm a capacidade de fazer com que a riqueza seja produtiva e nem tem a inteligência para administrar os bens materiais. Então, meus irmãos, encerrando aqui o nosso estudo, vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade e começarmos a transformar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, exatamente nas riquezas que trazemos dentro de nós, principalmente do amor que já temos. Todos nós temos amor dentro de nós, que possamos fazer com que esse amor se expanda cada vez mais e ele frutifique em benefício nosso, de todos aqueles que nos cercam e da humanidade. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor, nesse momento em que encerramos o nosso estudo da noite de hoje, estamos aqui infinitamente agradecidos por mais esse entendimento, Pai, das Tuas leis, do Evangelho de Jesus e das bênçãos que a doutrina espírita nos traz, explicando claramente essas mensagens que Jesus nos deixou. Te rogamos, Pai, que nos auxilie na vontade de crescermos espiritualmente, de crescermos materialmente, para espalharmos o Teu amor infinito a todos aqueles que nos cercam, trazendo a paz e a alegria para os corações. Abençoa, Pai querido, esta casa, abençoa todos esses espíritos amigos que nos sustentaram nesses momentos. Fortalece, Pai, a cada um de nós, fortalece todos os Teus filhos que estão precisando da Tua ajuda neste momento, Pai. Segura a mão de cada um deles e aconchega-os ao Teu coração. E assim, Pai querido, na certeza do Teu amparo sobre todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, te pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.